A tríade da saúde empresarial. A importância vital de DRE, DFC e balanço patrimonial. Ao longo da minha carreira, acompanhando empresas dos mais variados portes e setores, pude perceber padrões que se repetem. Entre eles, existe um ponto que nunca sai de moda, mesmo em meio a tantas tendências e modismos em gestão: a necessidade de olhar atentamente para três relatórios contábeis. Estou me referindo à tríade composta pelo demonstrativo de resultado do exercício DRE, demonstração de fluxo de caixa, DFC, e o balanço patrimonial. Ainda hoje, vejo gestores com dificuldades para compreender como cada um desses relatórios mostra um ângulo diferente do mesmo cenário. Uns focam apenas em lucro, outros no caixa, alguns se perdem em ativos e passivos. Mas quando se entende como esses demonstrativos se complementam, o controle e a visão do negócio dão um salto. Uma empresa vive de resultados, fluxo e equilíbrio, né? Acompanhe comigo, em linguagem clara, por que considero esse trio indispensável para enxergar uma empresa em toda a sua profundidade. Por que confiar nesses três demonstrativos? Já vi negócios de grande faturamento se perderem porque a liderança olhava só para o DRE, achando que lucro contábil bastava. Outras vezes, a atenção era exclusiva ao caixa e os resultados de longo prazo ficavam de lado. O balanço, então. Muitos nem sabiam decifrar aquela foto do negócio numa data específica. Com o tempo, descobri que o DRE revela se a operação é lucrativa. A DFC mostra se a empresa tem ou terá dinheiro disponível na prática. O balanço patrimonial traz as bases patrimoniais e os riscos envolvidos. Esses três não são apenas relatórios contábeis, mas instrumentos essenciais para tomar decisões inteligentes e seguras no dia a dia empresarial. Entendendo o que é cada um. Uma abordagem sem mistério. DRE. Mais do que lucro, uma avaliação do desempenho. Quando penso em DRI, logo lembro de tantas reuniões que vi focadas somente no lucro final. Mas esse demonstrativo é muito mais do que mostrar se sobrou ou faltou dinheiro. A DRE é um relatório que resume as receitas, os custos e as despesas do negócio em determinado período, mostrando o resultado líquido. Ali estão as etapas do desempenho empresarial: vendas, custos, resultado bruto, despesas operacionais, despesas financeiras, impostos e o tão esperado lucro líquido. O que acho interessante aqui é como esse relatório carrega informação estratégica para perguntas como: estamos vendendo bem, mas a margem está caindo? Ou os custos subiram, mas o lucro manteve. Pontos mais relevantes da DRE: receita operacional, total de vendas, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas administrativas e operacionais, EBITDA, lucro operacional, despesas financeiras e impostos, lucro ou prejuízo líquido. Você já percebeu como, apesar de tudo, o DRE não fala se a empresa recebeu ou pagou aquelas vendas e despesas? Isso é o papel de outro membro da tríade, DFC, o termômetro do fluxo real de dinheiro. A DFC, para mim, responde aquelas perguntas práticas que já escutei de tantos gestores e sócios dentro de salas de reuniões. Se temos tanto lucro, por que falta dinheiro na conta? Ou então, para onde foi o dinheiro que entrou? A DFC detalha as entradas e saídas de recursos financeiros, revelando a verdadeira situação do caixa. Ela permite enxergar se o negócio está gerando caixa de suas atividades, operações do dia a dia, se está pagando empréstimos, comprando equipamentos ou distribuindo dividendos. Esse demonstrativo separa o movimento em três blocos principais: atividades operacionais, compra, venda, recebimentos, pagamentos do normal do negócio; atividades de investimento, compra, venda de ativos, investimentos em máquinas, tecnologia, por exemplo; atividades de financiamento, né, empréstimos, pagamento de dívidas, captação de recursos, aportes dos sócios. Eu já conheci empresas que apresentavam lucros constantes na DRE, mas enfrentavam problemas sérios de falta de caixa. Isso normalmente acontecia quando, por exemplo, as vendas eram feitas com longos prazos de recebimento ou havia estoques excessivos, transformando o lucro contábil em dinheiro virtual.
DFC mostra a saúde do negócio no mundo real, onde só sobrevive quem paga contas, salários e fornecedores. Balanço patrimonial, o retrato completo de ativos e passivos. Agora, se quero entender o todo, onde a empresa tem recursos, quanto deve, o que é patrimônio líquido, preciso olhar para o balanço patrimonial. Pensa nele como uma foto tirada num único dia, geralmente o último do ano. 31 de dezembro, por exemplo, o balanço patrimonial revela como os ativos da empresa, bens, dinheiro, estoques, investimentos, são financiados por passivos, empréstimos, fornecedores e pelo patrimônio dos próprios donos. Ele tem dois lados de uma mesma moeda: ativos, recursos controlados pela empresa, dinheiro, estoques, imóveis, máquinas, contas a receber. Passivos, obrigações e dívidas, empréstimos, fornecedores, impostos a pagar, compromissos financeiros. Patrimônio líquido, capital dos sócios e lucros acumulados. Ao longo dos anos, vi o balanço indicar alavancagem excessiva, concentração de ativos que não geravam receita ou, pelo contrário, patrimônio líquido negativo, pedindo atenção com urgência. O balanço patrimonial serve tanto para avaliar a estrutura financeira da empresa, quanto para orientar decisões de investimento e crédito. Por que os três juntos? O conceito da visão 360 graus. No começo da minha carreira, confesso que ficava tentado a me apegar a um único demonstrativo, principalmente o DRE. No entanto, a experiência e alguns sustos, sim, aconteceram, me ensinaram que olhar para só um dos lados pode enganar. A verdadeira visão gerencial exige o cruzamento dos dados. O DRE mostra se o negócio é rentável e onde há gargalos na operação. A DFC mostra se essa rentabilidade está se transformando em recursos disponíveis. O balanço patrimonial mostra para onde vão esses recursos, a capacidade de pagamento e os riscos assumidos. Gestão financeira de verdade é resultado, caixa e solidez caminhando juntos. É como segurar um tripé. Retire um dos pés e ele não se sustenta. Quando se analisa os três documentos em conjunto, os pontos cegos desaparecem. Decisões de expansão, redução de quadro, tomada de empréstimos ou até venda do negócio ficam muito mais seguras. Como eles se conectam na prática? Te lembro de um caso, anos atrás, de uma empresa cujo DRE mostrava lucro crescente. Mas ao consultar a DFC, percebi quedas sucessivas no caixa por causa do aumento do prazo de recebimento das vendas. O balanço, por sua vez, apontava que os estoques estavam inflando demais, amarrando ainda mais capital. Ficava assim, DI. Aparentemente tudo caminhava bem, lucro em alta. DFC. O caixa ia minguando, mesmo com vendas boas. Balanço. Estoques e contas a receber subindo, passivos de curto prazo crescendo. Esse cruzamento permitiu uma ação rápida, revisão das condições de venda, redução de estoques, renegociação de prazos com fornecedores. Se o olhar fosse restrito a um só dos relatórios, talvez a situação escapasse do controle. Os três demonstrativos permitem um diagnóstico preciso e indicam caminhos imediatos para a correção de rota. O impacto na tomada de decisões. Uma das perguntas que mais escutei de empresários e líderes foi: como tomar boas decisões financeiras? Minha resposta sempre começa por saber interpretar os números desses três demonstrativos, pois permitem medir o desempenho operacional de maneira concreta. Identificam problemas de liquidez antes que virem uma crise. Indicam capacidade de investimento e endividamento sustentável. Para alguns, isso parece pura teoria, mas pode apostar. Já vi projetos serem cancelados ou acelerados por causa do cruzamento dessas informações. Decidir errando menos. Com o tempo, aprendi que decisões baseadas em múltiplas perspectivas têm menos chance de dar errado. Isso vale para expansão, reestruturação, contratação de equipes, negociações com bancos, enfim, para todas as áreas do negócio. Como analisar? Passo a passo necessário. Se pudesse resumir o trajeto básico para quem quer adotar a tríade no cotidiano, eu diria: olhe o DRE para saber se o negócio está gerando resultado. Procure por tendências, aumentos ou reduções de margem, variações fora do comum em despesas ou receitas.
Analise a DFC para entender como esse resultado está sendo refletido no caixa. Veja se há desequilíbrios entre recebimentos e pagamentos, se os investimentos estão sufocando o caixa ou se o endividamento consome quase todo o recurso disponível, né? Consulte o balanço para ter clareza da estrutura patrimonial. Confirme se o patrimônio cresce, se as dívidas estão sob controle, se os ativos realmente têm liquidez. Veja o quão alavancada está a empresa ou se há capital de giro suficiente para bancar o dia a dia. Esse movimento circular é, para mim, o segredo da segurança e da estabilidade financeira. Erros comuns ao lidar com a tríade. Já acompanhei cases de empresas médias e grandes que, por não dedicarem atenção adequada a esse trio, acabaram pagando caro. Analisavam só o DRE e ignoravam o fluxo de caixa. Resultado: sufoco financeiro em poucos meses, mesmo com lucro registrado. Confiavam no saldo bancário sem olhar para pendências futuras listadas no balanço. De repente, dívidas ocultas apareciam e comprometiam meses de trabalho. Ignoravam o impacto dos investimentos, achando que bastava aumentar ativos para crescer sem considerar se gerariam retorno de caixa. Olhar apenas um relatório é como dirigir olhando por um retrovisor só. Na minha experiência, toda vez que um problema sério apareceu, algum desses erros estava presente. São vacilos evitáveis, desde que haja disciplina e rotina na análise dos três relatórios. Quando a tríade mostra sinais de alerta. Uma das funções mais valiosas desses documentos é sinalizar perigos à vista. Vou listar alguns sintomas que já identifiquei. DRE mostra lucro, mas a DFC indica saídas de caixa repetidas e preocupantes. O balanço aponta aumento excessivo de financiamento de curto prazo, mas a receita não acompanha. Ativos crescentes, mas o patrimônio líquido encolhendo ou até ficando negativo. Dificuldade para pagar fornecedores, mesmo com bom volume de vendas, um clássico caso de capital de giro insuficiente. Esses exemplos, entre tantos outros, servem como luzes amarelas acesas no painel de controle. Saber interpretar esses sinais pode evitar crises graves e preservar a saúde da empresa. Benefícios práticos de adotar a análise da tríade. Ao transformar em hábito o uso da DRE, DFC e balanço patrimonial em conjunto, eu vejo pelo menos 5 grandes ganhos concretos que costumam aparecer. Maior previsibilidade. Decisões são tomadas com base em dados reais. Antecipação de riscos. Problemas são percebidos antes que virem tempestades. Planejamento assertivo. Crescimento, investimentos e cortes são feitos com menos improviso. Credibilidade com sócios, bancos e fornecedores. Redução de desperdícios e aumento do retorno sobre o capital. Dicas para começar a ler e interpretar os relatórios. Aqui estão algumas atitudes simples que, na prática, fazem diferença. Não espere pelos relatórios anuais. O ideal é pedir DRE, DFC e balanço atualizados mensalmente. Crie o hábito de comparar períodos, mês a mês, ano a ano. Anote dúvidas e peça apoio ao contador ou área financeira sempre que algo parecer inconsistente. Procure padrões e quebras de tendência, não apenas números isolados. Integre análises financeiras com as decisões operacionais do dia a dia. Não caia na armadilha de pensar que interpretar esses relatórios é função exclusiva do contador. Gestores de todos os níveis, de sócios a supervisores, ganham ao desenvolver esse olhar. O papel da disciplina e da cultura financeira, né? Tenho observado ao longo dos anos que empresas com maior longevidade e menos turbulência são aquelas que criam uma cultura de respeito pelos números. Não é questão de ser duro ou burocrático, é gostar de saber como andam os fatos e não viver de expectativas. Crie rituais de acompanhamento, reuniões rápidas para checar indicadores, discussões abertas quando algum número fugir do controle, celebração dos bons resultados. Esse rigor saudável faz toda a diferença. Conclusão: a tríade é o ponto de partida. Se pudesse escolher um conselho para gestores, diretores e empresários que buscam crescimento sustentável, eu diria: nunca deixe de lado a análise simultânea do DRE, DFC e balanço patrimonial.
Esses instrumentos não servem só para cumprir tabela com bancos ou reunir papelada para investidores. Eles são o coração pulsante da gestão bem feita, registrando o que já aconteceu, tornando visíveis as tendências e iluminando o caminho para frente. O futuro das empresas, pequenas ou grandes, depende muito mais da clareza financeira do que de sorte ou improviso. No fundo, cada empresa conta uma história que pode ser lida através desses três relatórios. E é a leitura atenta deles, feita com frequência e sem preconceitos, que constrói trajetórias sólidas e transforma crises em oportunidades. Essa é, sem dúvida, uma das convicções que carrego da minha vivência. A tríade DRE, DFC e balanço patrimonial é a bússola mais confiável para navegar nas incertezas do mundo dos negócios.